Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Agora, para nossas correções, eu vou começar a gravar uns vídeos para ver se fica melhor na hora da interpretação, de entender o que a gente está fazendo. Então, aqui, vamos começar na notação científica. A primeira atividade que eu mandei de notação científica, vocês tinham os vídeos para assistir, para ver como é que fazia. Aí eu coloquei alguns exercícios para treinar. Então, primeiro, escreva os números em notação científica. Letra A, 52.000. Para mim representar esse número em notação científica, primeiro eu tenho que lembrar de duas coisas. Eu vou transformar esse número num número decimal multiplicado por uma base 10. Outra coisa, quando o número for grande, como 52.000 é grande, o expoente da base 10 vai ser positivo. Quando o número for pequeno, o expoente vai ser negativo. Essas duas coisas eu não posso esquecer. Então, número grande, expoente positivo. Número pequeno, expoente negativo. Outra coisa também que eu não posso esquecer. Para estar escrito em notação científica, o número que fica antes da vírgula tem que ser menor que 10. Se não for menor que 10, eu preciso transformá-lo para mim dizer que está escrito em notação científica. Então, vamos lá. 52.000 eu quero transformar em notação científica. Aqui não aparece a vírgula, mas sempre quando o número não tem vírgula, eu tenho que lembrar que a vírgula está depois do último número. Então, nesses casos aqui, a vírgula está depois do zero. Ela não precisa aparecer, mas a gente tem que lembrar que ela está ali. Então, para mim transformar isso aqui em notação científica, eu vou ter que mudar essa vírgula que está atrás do zero e colocar ela atrás do 5, para esse número ficar 5,2. 5,2 vezes 10. Agora, o que eu faço? Eu conto quantas casas a minha vírgula andou, é o expoente que eu vou pôr. Então, a minha vírgula, se ela estava atrás do zero, ela andou 1, 0, 2, 3, 4 casas, porque ela foi parar na frente do 2. Então, o 2 mais 3, 0, 4 casas. Então, 10 no expoente 4. Aí, eu tenho na letra B um número um pouco maior. Eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu tenho que olhar aonde que está a vírgula desse número. No final do número, depois do zero ali. Eu vou ter que passar essa vírgula aqui para frente, antes do 5. Então, vai ficar 6,54. Aí, eu vou contar quantas casas essa minha vírgula andou. Então, 3 zeros mais 3 zeros já são 6 casas. Mais o 4, 7, mais o 8, 5 casas. Então, escrito em notação científica, vai ficar 6,54 vezes 10 na oitava potência. Lembrando assim, em notação científica, o que a gente pode tirar desse número são os zeros. Como aqui eu tenho, 654, a vírgula veio ali no meio, então ficou 6,54. A única coisa que eu tiro na notação científica são os zeros. Mas, na hora de contar quantas casas que a vírgula andou, eu conto os zeros e mais as casas, mais os números. Exemplo nesse, ele passou o 4 e passou o 5. Então, eu tive que contar os zeros mais o 4 e o 5. Por isso que deu 10 na oitava potência. Agora, aqui eu tenho um número maior ainda. Então, minha vírgula, no final do zero, eu vou ter que trazer ela até para frente do 2. Então, eu vou ter que contar todas essas casas para saber quantas casas a minha vírgula andou. Então, o número vai ficar 1,2 vezes 10. Opa, aqui saiu estranho, né? Mas tá complicado lidar no computador com essa matemática. No expoente 15. Aqui é 15, não é 1/5, tá? Arrumem lá quando vocês forem fazer a correção. Então, 1 vezes 2 elevado... 1,2 vezes 10 elevado à 15ª potência. Na letra D, eu tenho 4.500. 4.500 também, a vírgula está depois do zero, eu vou ter que levar a vírgula lá para frente, ela vai ficar antes do 5. Então, vai ficar 4,5 vezes 10. Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3. Então, 4,5 vezes 10 na terceira potência.
Aí, agora aqui também tem um número maior. Então, vírgula tá lá no final, eu vou ter que trazer ela para frente do 7. Vai ficar 8,7 vezes 10. Contando os zeros aqui, mais o 7 que a vírgula passou, a vírgula andou 8 casas. Então, 8,7 vezes 10 na oitava potência. Agora, na letra F, eu tenho o número 0,00006. Esse número aqui é um número bem pequeno. Então, lembram que eu falei no início do vídeo? Números grandes, expoente positivo. Números pequenos, expoente negativo. Não posso esquecer disso. Se eu esquecer o sinal, o número vai ficar errado. Então, se eu tenho aqui 0,00006, eu quero escrever em notação científica isso aqui. Nesse número, a gente está vendo a vírgula. Então, nós vamos passar toda a vírgula lá para o final do número. Quer dizer que a vírgula vai ficar depois do 6. Então, vai ficar 6 vezes 10. A vírgula andou os 4 zeros mais o 6, andou 5 casas. Então, 6 vezes 10 na menos 5. Aí, aqui, 0,00001. Mesma coisa, essa vírgula que tá ali, eu vou mudar ela para trás do 1. Então, eu vou contar quantas casas ela vai passar. Vai ficar 1 vezes 10, ó, novamente ficou errado aqui. Elevado a menos 11. Então, 1 vezes 10 elevado a menos a 11ª potência. H, 0,0000045. Ó, aqui, depois dos zeros, eu tenho dois números, eu tenho 4 e o 5. Então, lembram que lá no início também eu falei que para escrever em notação científica, o número antes da vírgula tem que ser menor do que 10. Então, eu não posso pegar essa vírgula e colocar aqui no final, porque daí ficaria 45. Eu vou ter que colocar a vírgula depois do 4. Aí vai ficar 4,5 vezes 10 na menos 7. Aqui eu tenho que prestar bastante atenção também para contar essas casas, ó. Então, eu contei os 6 zeros e mais o 4 que a vírgula andou, por isso menos 7. Foram 7 casas. O 5, ela não passou pelo 5, então eu não posso contar ele. Então, 4,5 vezes 10 na menos 7. Aí, aqui eu tenho um número bem pequeno. Então, esse aqui também, ó. O final dele é 23. Lembrando que eu preciso deixar uma casa antes da vírgula e essa casa tem que ser menor do que 10. Então, essa vírgula daqui vai parar depois do 2. Vai ficar 2,3 vezes 10. Ó, aqui também aconteceu um erro. Menos 14. Então, ela andou 14 casas. Ela andou 13 zeros e mais o 2. 14 casas. Aqui, 0,002. Aqui eu só tenho o número 2, então eu posso passar a vírgula para trás dele. Então, ficaria 2 vezes 10. A vírgula andou 1, 2 zeros e mais o 2, ela pulou 3 casas. Então, na menos 3, porque é um número pequeno. 0,0008. Mesma coisa, minha vírgula vai passar lá para o final do 8, então vai ficar 8 vezes 10. Ela andou 4 casas, então, na menos 4. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado